Fazer 18 anos para a maioria das pessoas significa muito, seja pela chance de fazer uma faculdade, entrar de vez no mercado de trabalho, responder por si mesmo, entre outras questões. E dentre as portas que se abrem nessa idade, uma delas encanta muitos jovens: a possibilidade de tirar a carteira de motorista. E esse encantamento pode ser imaginado por alguns pontos de vista. A liberdade, o status, a facilidade de locomoção e o simples fato de sair pelas ruas quando e onde quiser. Basta ser habilitado. Porém, para uma boa parte das pessoas, o processo de gerar carteira acaba não sendo tão simples. Seja pelos custos financeiros, a dificuldade de conciliar o tempo com outros afazeres, além de uma tensão emocional ocasionada pelo fato de ser fortemente avaliado. Para as mulheres, é também um espaço vulnerável ao assédio, infelizmente. O documentário Condução pretende relatar os desafios e as barreiras enfrentadas pelos condutores na busca pela Carteira Nacional de Habilitação na categoria B, em Juiz de Fora. Então, pra mim, carro sempre ficou um sonho, né? Eu sempre fui apaixonado em carro, sempre gostei muito. Tanto filme, desenho, jogo de corrida, sempre fui muito apaixonado. Então, eu sempre me vi assim, caraca, um dia vai ser eu ali desenrolando no volante. Para mim, depois que eu tive a oportunidade de trabalhar dentro de uma autoescola, eu trabalhei lá durante 2 anos e meio. E essa motivação veio muito por ver os instrutores trabalhando. Então, eu vi a paixão que eles tinham em estar saindo para dar as aulas, de vibrar com os alunos, né, com a progressão da evolução ali no processo da habilitação. Então isso realmente começou a me motivar ali dentro do meu trabalho, né? Eram as pessoas que eu convivia ali uma boa parte do meu tempo e ver toda essa vontade, esse desejo, né, de estar ali, de estar presente, de estar ali para o aluno realmente se doando ali, me fez realmente ter essa vontade. Ah, por que não, né? Por que não me aventurar nessa possibilidade também de ter habilitação? Se a gente tem assim na cabeça que fez 18 anos, se tem oportunidade, vamos lá então tirar a carteira, né? Então eu fui seguindo o que era um padrão, né, da nossa idade. Só fui. Meus pais, olha, vamos tirar a carteira? Vamos. Mas não era uma vontade minha assim, nossa, quero muito tirar a carteira, não. Estão pagando pra mim, eu vou então. Não, foi tipo, fiz 18 anos, vou fazer autoescola, porque o meu irmão também fez. Assim que ele fez 18 anos, meu irmão também tirou a carteira, minha mãe pagou a carteira para ele. E eu fiz 18, estava na época da pandemia, eu falei assim, melhor hora para eu fazer agora, porque eu não tinha faculdade ainda, minha faculdade estava parada por causa da pandemia. Então eu ia, comecei a fazer as aulas teóricas e já aproveitei que ela ia me dar de presente de 18 anos mesmo, né? Na minha família sempre teve isso. Interessante, porque você falou um negócio que é sério mesmo. É uma parte mais um pouco assim, didática, né? E geralmente o pessoal, quando quer fazer a autoescola, quer muito a parte prática, né? Quer dirigir o carro, né? Quer andar com a moto. Às vezes toma um balde de água fria na parte teórica. Mas a parte teórica, ela é de suma importância por quê? Eu falo o seguinte, eu dou muito essa analogia com um jogo de tabuleiro. Vamos supor aqui, você conhece aquele jogo War? Já jogou? Pô, eu fui jogar outro dia aquele jogo War, eu fiquei até 2h30 da manhã jogando aquele negócio. E eu queria doar meus territórios. Não pode doar, você tem que guerrear, tem que batalhar. Eu falo muito isso. Se você quer jogar um jogo, quer fazer alguma coisa, é sua obrigação conhecer a regra, conhecer a norma. E é muito comum, às vezes, depois de habilitado, o aluno ser abordado por um guarda, falar assim, ô seu guarda, eu não sabia que isso era infração. E o não conhecimento da regra não isenta ninguém de estar tomando uma infração. Então, sim, eu falo muito isso. A gente tem que compreender muito bem qual que é a norma de circulação, quais são as leis básicas de trânsito, para que você saiba participar do trânsito. Porque, se você já pensou também, o trânsito, ele une todo mundo. Não tem faixa para flamenguista, não é faixa para botafoguense. Eu sofri, cara. Eu tomei 5 pau na prova de legislação. Sofri muito, porque é muito difícil para você que não tem um estudo adequado, você decorar as coisas. Eu trabalhava já de idade avançada também, mas aí eu não desanimei não, aí eu persisti, até que eu passei. Na época eu fiz 25 de 30 pontos, eu fiz 25.
Mas aí acabou que uma coisa que me prejudicou muito, foi o que me levou a vir aqui para cima também, foi porque eu paro tarde de serviço, né? Então o horário que eu tinha para fazer aula já era mais à noite. Então acabava que tinha que pegar um ônibus, poder descer até lá embaixo. Então tinha vezes que eu chegava para fazer a aula e eu já estava cansado, né? Trabalhado o dia inteiro. Porque às vezes eu ia para o ônibus cansado, com sono, chegava lá, a atenção estava reduzida para poder fazer a aula. Eu tive acho que todas possíveis, porque para mim era muito difícil fazer morro, eu era péssima, morria toda vez. Tanto que tem que fazer o quê? 45 aulas, né? Obrigatórias. Eu acho que eu fiz quase 60 antes de fazer minha primeira prova. Então, eu tinha muito receio. Eu ainda tenho um pouco, tanto que o carro que eu dirijo de vez em quando, do meu pai é manual. Eu ainda tenho medo de pegar o... Manual não, é automático. Tenho medo de pegar o manual, de não saber fazer essas coisas. E aí, esse processo foi bem complicado, porque era a primeira vez que eu estava tendo contato com o carro, com toda essa questão desse movimento, de você conseguir organizar, né, o seu pensamento junto com o movimento. E também ali dentro do processo, acho que me pegou mais foi a questão de achar o ponto de embreagem. Eu passei ali umas boas aulas, muitas aulas realmente ali, tentando achar o ponto da embreagem, que é uma questão muito de uma delicadeza que você tem que ali ter na hora que você vai realmente fazer a manobra. E acho que foi a coisa que me pegou mais durante todo o processo realmente. Eu sou muito ansiosa, então eu tive muita dificuldade na prova teórica, psicotécnica, eu achei que não ia passar, mas quando eu fiz a minha primeira prova de carro, eu estava muito nervosa, muito nervosa, e eu fui com a cabeça de que eu não ia passar, que eu ia ser reprovada. Realmente eu fui reprovada na primeira. Acaba que fica muita informação para o aluno, entendeu? Para o aluno que nunca teve contato com o carro, é muita informação. Aí tem que assimilar tudo, entendeu? Olhar retrovisor, na hora que der seta, já olhar, entendeu? É muita informação para o aluno, é isso que eles reclamam bastante, que é muita coisa. E aí lá eu fazia com um instrutor homem, que foi recomendação assim do meu avô e do meu tio. Porque lá em Matias todo mundo se conhece, né? Cidade pequena, enfim. Então, ok, Maria vai fazer autoescola em Matias, vai fazer com fulano de tal. Meu avô e meu tio conversaram com ele, olha, minha neta, minha sobrinha que tá indo aí fazer com você. Pra, né? Não faz merda, não. Então, eu sempre senti ele um pouco estranho, porque o ambiente, assim, de autoescola não é muito agradável na maioria das vezes, né? A gente vê instrutor, examinador, a gente já não gosta muito, assim, do tratamento que eles têm com a gente. Então, acho que nos 3 primeiros dias estava ok, assim, nada demais. Mas depois disso eu fui sentindo que ele estava muito perto de mim, sabe? Estava tentando se aproximar demais. Eu lembro de uma vez que, acho que na minha 4ª aula, mais ou menos, a gente foi pegar BR, na minha 4ª aula, sendo que eu não tinha nenhuma noção de carro. Fui lá pra BR e ele falava, acelera, acelera, acelera. E eu tava obedecendo ele, né? Acelerava e quando eu via tava 180. Sendo que não podia lá naquela parte que a gente estava. E ele começou a me fazer cosquinha. Aí eu, que bacana o que está acontecendo aqui. Só que na hora eu nem me liguei do que estava acontecendo. Aí, beleza, fui pra casa, assim, não estou muito satisfeita com o que está acontecendo, mas não vou falar pra ninguém, porque eu devo estar maluca, né? Conhece meu tio, conhece meu avô, ele não tá fazendo nada demais. E aí, depois fui em mais uma aula, e ele comentou algo assim, você veio com essa roupa pra me provocar, porque lá em Matias é muito calor. Então, obviamente, eu ia de short e de blusa de regata, porque dentro do carro, então, é absurdo de calor. Aí ele falava isso, aí eu, não. Aí eu dirigia, ele me encostava, e eu, o que está acontecendo aqui? Aí, na minha 6ª aula, mais ou menos, que eu fui entender, olha, não tá legal. Aí eu lembro que eu fui, né, fiz a minha aula, desci da autoescola e fui chorando até a casa da minha avó, que era, sei lá, uns 10 minutos, fui chorando a pé. Aí minha avó ficou maluca quando eu cheguei lá chorando, ela começou a chorar também. Aí ela me contou experiências que ela também tinha tido de assédio. Aí a gente ligou pra minha mãe, ligou pro meu pai, começou o auê na família. Olha, Maria, nananã. E aí meus pais foram lá em Matheus Barbosa, me acalmaram, meu avô também. E depois eles foram até a autoescola, tipo, pra tirar satisfação, né? O que está acontecendo aqui com a dona?
E aí, basicamente, conversaram, ela, não, que não sei o que, ele não vai fazer isso, ele nunca fez, achando que eu estava mentindo, né, obviamente. E aí, depois, a gente foi entender, conversando com outras pessoas da cidade, né, que ela tinha um caso com ele, então ela meio que acobertava tudo que ele fazia, e já tinha tido outros casos também, do mesmo acontecimento, né. Então, não deu em nada no fim das contas, e a gente também não quis ir pra frente, porque, enfim, só ia me expor e a gente sabe que não ia acontecer nada, né? Acaba que quando vem aqui para exame e tal, vem muito naquela coisa de, pô, eu tenho que passar, eu preciso passar e tal, e acaba que coloca a prova, coloca o tirar carteira num patamar muito alto. Nisso aí, a partir do momento que a pessoa está relaxada e está vendo isso aqui como uma brincadeira, tudo vai ficando ali cada vez mais leve e acaba que simplesmente passa. Eu ficava muito ansioso, ficava ansioso demais. Tanto é que eu tomava um chá de boldo, chá mesmo, aquilo amarga pra caramba, pra tirar um bocado da ansiedade. Era uma ansiedade, não só o dia, né? A gente marcou a prova, já ficava com aquilo na cabeça. E a ansiedade realmente eu acho que é um dos maiores inimigos de quem realmente está fazendo o processo de habilitação. Porque, embora nessa autoescola onde eu trabalhei e fiz o meu processo, os instrutores, eles sempre batem o pé de que não, você só vai para o exame realmente quando você estiver pronto e que é realmente o ideal, porque senão você acaba jogando seu dinheiro, seu tempo, você fica estressado com o processo. E eu fui realmente assim para o exame preparado. Então o instrutor tinha falado que eu estava preparado, ia ser mais uma batalha comigo mesmo com relação a essa ansiedade do dia a dia, o nervosismo. Era a pior coisa da minha vida. Nossa, eu gravava vídeo no Instagram, mandava para as minhas amigas, tipo assim, me tira daqui, né? Porque para chegar lá tem aquela espera toda de fila, não sei o quê. Aí eu ficava muito ansiosa, mas, tipo assim, dormir, eu sempre dormia, mas porque eu sou bem difícil de acordar. Então, tipo, para dormir, eu dormia cedo para acordar cedo, né? Mas era muito difícil, eu ficava muito tensa, muito nervosa. No dia que eu passei, eu tava mais tranquila. Eu acho que até isso que me ajudou a passar. Porque, por exemplo, a minha aprovação foi no bairro Bandeirantes. E lá realmente é um bairro muito movimentado e tem de tudo. É realmente um trânsito na hora. É rotatória, é gente andando no meio da rua, faixa de pedestre, às vezes o pedestre atravessa até fora dela. Você tem que ter uma atenção a mais para poder olhar. Então isso daí acaba que, às vezes, você está concentrado na prova ali, pensando, não, dessa vez vai. E aí acaba que alguma coisa assim da rua, do momento ali, acaba te atrapalhando, né? É igual uma mochila de 500 quilos sai das costas, porque não, é muito leve. Tipo assim, porque é uma humilhação, tanto quanto uma humilhação, né? Porque você vai lá, aí vê as pessoas passando na sua frente, mas fica até mais leve a vida. Tirar um peso das costas, de verdade, assim, eu chorei bastante. Porque é toda a tensão, é um processo que a gente sabe que é um processo de habilitação, é caro, não uma coisa barata, então envolve dinheiro, envolve essa ansiedade. Então, assim, na hora que você tem aquela aprovação, eu fiquei meio incrédulo, mesmo sabendo de toda a preparação que eu estava fazendo ao longo desse processo, mas foi esse alívio, sabe? Essa coisa assim, nossa, passou, agora é meu, ninguém me tira. Fiquei muito feliz. No dia que eu passei, eu saí daqui da minha casa mais cedo um pouco, tomei um chá ruim pra caramba, mas tomei e fui. Chegou lá, minha esposa falou assim, olha, vai com Deus, que hoje Deus é contigo, todos os dias, mas hoje você vai trazer a vitória. E aconteceu mesmo. Acabou que, depois de bater muito a mesma tecla, de insistir, eu consegui passar. E foi o melhor dia da minha vida. Eu aprovei, ele é até pai de um instrutor, que é o pai do Michael, né? 65 anos, se eu não me engano, ou 63. Foi, acho que a aprovação mais marcante para mim foi isso aí. De ver, não só pelo fato dele ter conseguido, mas sim pela idade dele e a determinação de querer conseguir a habilitação, sabe?
de assim, uma pessoa de 63, 65 anos querendo passar pelo processo e conseguiu passar. Pô, foi assim, a minha maior realização. Foi top zero. Porque foi um grande amigo. Hoje faz parte para mim faz parte da minha família. É como se fosse um filho meu, porque o Bruno me ajudou muito. Muita paciência. Apesar de que meu filho é instrutor, eu não fiz com ele, mas eu fiz com o Bruno, que um menino de ouro, me ajudou muito mesmo. Quando eu passei, eu comprei um kit de perfume da Boticário para cada um, escrevi um bilhete e entreguei para eles, porque em momento nenhum aconteceu essas questões de assédio, eles eram sempre muito profissionais comigo e me incentivavam muito, muito mesmo. Principalmente o meu instrutor de moto, ele me apoiava muito. Teve um episódio que, durante uma aula, eu fiquei muito nervosa, ao invés de apertar o freio, eu acelerei a moto, subi no barranco com a moto. E aí eu comecei a chorar, fiquei muito nervosa, e meu instrutor assim, foi total apoio para mim naquele momento, sabe? Ele me apoiou muito, ambos antes do exame, falavam, vai tranquila, vai com calma, você tem capacidade para isso, e sempre foram muito bons. Eu adorava fazer autoescola, adorava a presença deles, por isso que eu quis, até no final, demonstrar essa gratidão como um presente assim, para eles. Planejar bastante, sabe? Ter a cabeça no lugar, a pessoa não desistir do sonho dela também, que às vezes pode parecer que é uma parada, pô, impossível. E depois, quando você tá fazendo, você vê que a aula às vezes puxa, as aulas de rua também puxam, o exame te deixa nervoso, mas no final é uma coisa super gratificante, né? No final vale a pena. Então, quem tá no processo aí, não desiste não, rapaziada. Desiste não que vale a pena. Eu acho que a questão é não desistir, porque você já investiu seu dinheiro ali, você já investiu seu tempo ali, e uma hora da sua vida você vai tirar carteira. As pessoas não ficam pro resto da vida sem carteira, nem de carro, nem de moto. Eu vejo muito isso pelo meu irmão também, porque, como eu falei, ele não conseguiu tirar de carro, e aí anos depois ele teve que recomeçar tudo do zero, fazer psicotécnico, fazer a prova teórica. Então, assim, eu acho que a questão é não desistir mesmo. Uma hora vai passar. Você pode passar de primeira, você pode passar de 20ª, mas uma hora você vai passar. Minha metodologia de aula, num geral, desde lá da primeira aula, é explicar os porquês. A partir do momento que sabe o porquê que está fazendo cada uma das coisas, simplesmente faz. Independente de quem está do lado, independente da situação, se está nervoso ou não, está sabendo por que está fazendo. Então, quem sabe o porquê vai longe, entendeu? Quem tem um porquê não vê porquês. Aqui é muito um ato de coragem, roubando ali agora uma frase da minha mãe. São 5 minutos de coragem extrema. Não dá ali opinião, não dá ideia para quem está do seu lado, é focar no que você aprendeu, focar no seu conhecimento e bora para cima que dá certo. Show de bola? É isso, tropinha. Sempre na simplicidade, com as melhores mulheres, joga na água e iate, todas elas se oferecem. Olha meu bonde gastando, rasga as pistas Porsche Black, passa o dinheiro brincando, pega no presente que acontece. Gabriela, nós tá chegando, tamo tocando os cavalos, no extremo da humildade. Eu aprendi com os mais bravos, que na guerra eles deram seu sangue, lutado pelo nosso quadrado. Essa vida é uma roda gigante.